Vivemos em uma sociedade marcada pela pressa, pela cobrança de produtividade e pelos impactos tecnológicos constantes, as redes sociais em nossas vidas. Esses fatores têm contribuído para doenças como o burnout, o esgotamento emocional, o que influenciam na nossa vida pessoal e no nosso trabalho. O presente trabalho tem como objetivo compreender não apenas os desafios, mas também os caminhos possíveis de cuidado e tratamento. E você? Onde você se encaixa nessa sociedade do cansaço? Já percebeu que tudo está acontecendo de forma muito rápida? Todos nós vivemos em um período um pouco delicado. Sentimos o impacto da correria, a fadiga, o cansaço, o esgotamento são sinais extremamente comuns. Nos próximos vídeos vocês verão depoimentos de pessoas que compartilham e como percebem esses sintomas. Fiquem com vida. Eu me sinto irritada, cansada, ansiosa, extremamente explosiva em alguns momentos, o que é normal para uma mulher que tem uma rotina altamente corrida, que cuida de casa, trabalho, tem marido, futuramente um filho, se assim Deus permitir, e acabo já me imaginando como é que seria essa rotina e isso às vezes limita nosso pensamento. No banheiro, pai, eu vou ligar o chuveiro demora, já dá vontade de quebrar o chuveiro. Eu era gerente, tinha assim 160 pessoas que, respondiam, que eram subordinadas, digamos assim, a mim. E na época, além disso, eu viajava muito, era uma rotina muito intensa, eu tinha que viajar para o interior, tinha equipes no interiores também, e isso acabou desgastando muito. E também já eram 17 anos de trabalho, então já tinha uma jornada longa. Você já sentiu os fatores, os efeitos da síndrome, mas desconhecia o que ela fazia com você? Sim, é só quando eu cheguei no médico que eu fui esclarecida sobre. Ok. Eu sou a Adriele, tenho 28 anos. Atualmente atuo no serviço público, mais especificamente no setor de posses e contratações. Com a saída da antiga chefe, houveram muitas mudanças, o que impactou no fluxo do trabalho. A equipe verde, eu me senti um pouco pressionada com a quantidade de trabalho. Eu acabo levando isso para a minha vida pessoal. Levei trabalho para casa para poder dar conta da alta demanda. Fiquei dormindo tarde, acordando cedo, saindo mais tarde para poder dar conta mesmo do trabalho. Diretamente na minha vida pessoal, quase não saio. Os momentos tranquilos que eu tenho, eu prefiro dormir, assistir uma série para tentar desestressar do dia a dia, mas mesmo assim, às vezes eu sonho com o trabalho e a pessoa acaba ficando um pouquinho de lado. Mas apesar disso, eu consegui manter as atividades físicas do dia a dia, o que ajuda muito. Mas mesmo assim, o nível de cansaço parece que nunca passa, por mais que a gente durma, por mais que a gente descanse. Parece que a pressão nunca sai da nossa cabeça. Eu sou Leane. Tenho 41 anos de idade, tenho uma filha de 7 anos, trabalho no serviço público já há quase 18 anos, ocupo um cargo de liderança, lidero uma equipe com quase 16 pessoas, tenho grandes atribuições na coordenação nesse cargo. Me sinto, sim, sobrecarregada, cansada, exausta, em diversos momentos da minha vida, diversos momentos assim da semana, às vezes. Na segunda-feira, final do dia, eu já estou muito cansada, a mente parece que dá uma bugada mesmo, assim. Além das atribuições no serviço, eu tenho as atividades de casa, eu tenho as atividades da minha filha, tenho as atividades da escola da minha filha. Eu também me preocupo com os familiares, né? Minha mãe, meu irmão, minha irmã. Consome nossa bateria mesmo, né? Às vezes a gente brinca, assim, da questão da bateria social. E a minha bateria social tem se esgotado com muita facilidade. E eu atribuo isso a esse cansaço mesmo, a essa correria de levar a criança para a escola, voltar para o trabalho e atender todas as demandas. E tentar fazer alguma atividade física e tentar manter a positividade no dia a dia. Cuidar da alimentação, né? Manter a casa minimamente limpa e organizada. E preparar tudo para o dia seguinte. A mente não para, né? A gente fica com as atividades na cabeça, a gente sonha, a gente tem pesadelo. Muitas vezes eu acordo à noite lembrando de alguma atividade que eu preciso fazer. A gente tem
uma necessidade muito grande de produzir, né? A produtividade, assim, precisa estar sempre produzindo e por mais que alguém não esteja cobrando, parece que a gente aprendeu a se cobrar o tempo todo. O que eu tenho feito, eu tenho tentado fazer, tentado desacelerar. Eu faço terapia, eu tenho depressão diagnosticada há muitos anos e voltei a medicar por conta de alguns estresses que tenho passado ultimamente. E com a terapia, eu tenho tentado fazer algumas atividades para desacelerar. Tentar atribuir algumas atividades para as pessoas, tentar não me preocupar tanto. Após escutarmos as falas das pessoas que lidam diariamente com esses sintomas, vamos agora ter acesso à entrevista com especialistas, como psicólogos, advogados e assistentes sociais. Olá, meu nome é Gervânia Rodrigues e eu sou advogada. Hoje eu quero falar com vocês sobre a síndrome de burnout, um problema que afeta a saúde dos trabalhadores. A síndrome de burnout não é apenas estresse, é um esgotamento profissional, um quadro grave reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma condição relacionada ao trabalho. Se você se sente constantemente exausto, desmotivado e sobrecarregado, pode estar sofrendo com esta síndrome. A boa notícia é que a Justiça brasileira reconhece o burnout como uma doença ocupacional. Isso significa que, se você for diagnosticado, pode ter direito a benefícios previdenciários importantes, como auxílio-doença acidentário e, em casos mais sérios, até mesmo aposentadoria por invalidez. O ponto-chave para garantir esses direitos é o nexo causal, ou seja, provar a ligação direta entre o seu trabalho e o seu adoecimento. Para isso, a perícia médica e os laudos de um profissional de saúde são essenciais. Muitos trabalhadores perdem seus direitos por não saberem como agir. O processo de solicitação de benefícios pode ser burocrático e o INSS pode até mesmo negar o seu pedido. É nesse momento que a orientação de um advogado especializado faz toda a diferença. Reunir a documentação necessária, entender seus direitos e lutar por eles, garante que sua saúde e seu futuro financeiro sejam protegidos. Lembre-se, a saúde mental é um direito a ser protegido. Se você suspeita que sofre de burnout, procure ajuda médica e converse com um profissional de direito. Não enfrente essa luta sozinho. Os impactos psicológicos de viver em uma sociedade do cansaço requer diretamente pensar em indivíduos que não desligam, indivíduos que não se permitem relaxar, descansar, refletir sobre como está vivendo, sobre sua rotina. São pessoas que estão constantemente impactadas por ansiedade, depressão, burnout, exaustão mental, porque simplesmente estão convidados a viver uma rotina da aceleração. São pessoas que tendem a viver em um ambiente onde há uma autocobrança, onde é esperado alcance de resultados e muitas vezes esses resultados eles são inatingíveis, são metas inalcançáveis, o que vai levar sempre a um ciclo de frustração constante. E pessoas onde só pensam na produtividade, na conquista de bens materiais, em metas e metas e metas, alcançam uma meta, vai para outra, não se permite descansar e nem saborear o que já conquistou, porque vai estar sempre vivendo no excesso de faltas. Uma coisa que a gente pode pensar também são os meios de comunicação atuais, né? Onde a gente precisa estar dando respostas rápidas. As pessoas elas não têm mais a paciência de esperar os processos, né? Então isso também impacta diretamente em quadros de ansiedade. Isso a gente leva também para o nosso modo de vida, porque a gente também não vai esperar os processos das coisas, a gente vai querer tudo para ontem, o resultado para ontem, onde na verdade a gente precisava respeitar e vivenciar os ciclos que são naturais da vida. Podemos pensar também dessa fragilidade da relação da subjetividade, desse sujeito com ele mesmo,
Quem é ele quando a gente retira a questão do contexto da produtividade, né? O que gosta de fazer em tempos vagos, essa autocobrança muitas vezes por não estar fazendo nada, quando apenas está vivendo seu momento de descanso, que é tão necessário quanto. Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu estou aqui com a nossa assistente social, Cíntia Lima, que vai estar nos apresentando e nos dando conhecimento, nos trazendo conhecimento sobre o tema da sociedade do cansaço. Bom, cada vez mais convivemos com sinais de desgaste físico e emocional, que refletem em ansiedade, solidão e na pressão constante por resultados. Esse cenário não afeta somente os indivíduos, mas ele impacta toda a sociedade, exigindo que busquemos caminhos de cuidado e transformação. Para aprofundar essa reflexão, vamos ouvir a visão de um assistente social sobre as quais as formas de ajuda podem ser mais eficazes diante deste processo. E a pergunta que temos hoje para a nossa assistente social, Cíntia, vivemos em uma sociedade marcada pelo cansaço, pela ansiedade, solidão e pressão pelo desempenho. Nesse cenário, quais seriam, na sua visão, as formas mais eficazes de buscar ajuda? E devemos priorizar o apoio psicológico fortalecendo os vínculos sociais ou investir em mudanças no ambiente de trabalho e na cultura ao nosso redor? Então, como foi apresentado, sou assistente social, Cíntia Lima, faço parte da equipe de educação do meu município. Em resposta à pergunta de Carol, vi que estamos vivendo a necessidade do outro, indiferença e reconhecimento, e esquecendo de nós mesmos e da nossa vida pessoal. Devemos então promover um ambiente saudável, ofertando o caminho para o nosso bem-estar numa sociedade diferenciada. Priorizando apoio psicológico, ajuda profissional com o suporte necessário para as pressões psicossociais, desenvolvendo estratégias como o que? A ajuda do autocuidado, terapias, exercícios físicos, sono de qualidade, para reduzir então a ansiedade e a fadiga. Então, ao saber identificar os sinais de exaustão quanto ao corpo e à mente, por isso que é procurado o psicólogo, que é o profissional que nos ajuda para a tal situação. Alguns ambientes de trabalho, eles promovem flexibilidade, equilíbrio pessoal, profissional, positivando vida saudável e bem-estar, para que o ambiente não se torne insalubre de forma mental, podendo agravar nossa vida profissional. No ambiente também pode haver um espaço de leitura, meditação, para que tenha um momento de descanso ocupacional. Excelente, Cíntia. Realmente, hoje em dia o trabalho, a pressão da sociedade vem desgastando bastante a gente. E como você falou, o exercício físico, a procura pela terapia, né? Isso tudo ajuda a gente a desenvolver um ambiente saudável e uma saúde mental estável, que é o que a gente mais precisa nos tempos de hoje. Muito obrigada, viu, pela participação. Obrigada. Excelente conhecimento. Obrigada. E prazer. Saúdo a todos. Primeiramente, agradeço a psicóloga Rosane. Muito obrigada por estar conosco. Rosane, quais características específicas do mercado de trabalho, marcado por jornadas longas, insegurança trabalhista, informalidades, e a questão também do ensino superior, né, essa questão da desmotivação e da exaustão, você considera determinantes para esse cenário alarmante? Eu considero todos esses que você citou, e o cenário é muito complicado. Eu falo da questão do ensino superior, ele é um dos dados, um dos pontos. Mas o cenário do mercado de trabalho brasileiro hoje é complexo. Porque você
necessidade da sobrevivência de cada um, todo mundo precisando trabalhar para poder se manter, e tem um cenário de trabalho, de mercado, de espaço de trabalho precarizado muitas vezes. Então, boa parte da população se dispõe, está vulnerável, digamos assim, exposta a um ambiente de trabalho precarizado, ou seja, sem os seus direitos assegurados, sem o direito ao seu desemprego, sem um ambiente de trabalho que seja saudável, sem uma relação de trabalho saudável. Então, isso acaba mexendo com todo o processo de saúde da pessoa. Na verdade, a saúde mental está ligada a tudo isso, porque se o cenário é complicado, se tem vários fatores, como você falou, da longa jornada, da instabilidade, essa instabilidade de não saber se eu estou trabalhando hoje e amanhã eu continuo trabalhando. Então, eu vivo nessa situação de ansiedade o tempo todo, de estresse de até quando eu vou estar ali. E por conta disso, às vezes eu me exponho a uma longa jornada, como você citou também, porque eu preciso desse trabalho para sobreviver e para manter os meus. Tem pessoas que dependem de mim. Nesse caso, você acaba se expondo e mantendo uma relação de trabalho que é adoecedora por conta de uma necessidade de sobrevivência. E aí você tem altos níveis de estresse no trabalho, você tem uma privação de sono, que a gente chama de privação de sono. É o não dormir mesmo, tem pessoas que realmente não têm esse tempo, um tempo muito pequeno, que é um tempo pequeno de sono que é ruim, digamos assim. É um dormir mal, ou dorme pouco, ou dorme mal, ou não dorme nada. Isso vai interferir no cérebro, nas regiões relacionadas à emoção. E aí pode, inclusive, deixar o organismo mais vulnerável ao estresse. E aí pode desenvolver um transtorno de ansiedade, uma depressão. E com relação ao ensino superior, ainda mais um peso, digamos assim, que a pessoa tentando, na verdade, alavancar sua vida, tentando modificar esse cenário para a própria vida, tentando seguir um outro caminho, muitas vezes. E aí você tenta, enquanto está trabalhando para se manter, estudar para conseguir algo melhor no futuro. Mas as duas coisas exigem de você a produtividade. Então você vai passar um dia inteiro, 24 horas do dia, digamos assim, quase, centrado na produtividade. Então, se você todo o tempo está centrado na produtividade, você está todo o tempo em um estado de tensão, de ansiedade, de dar conta disso. Então, se você não dá conta disso, você se frustra. E aí você começa também um ciclo adoecedor aí dentro do seu corpo, né? Então, acaba que tudo isso que você falou da longa jornada, da precarização, da instabilidade, tudo isso no cenário brasileiro favorece essa questão do burnout, favorece que os índices de burnout aumentem. E, na verdade, isso é um problema de saúde hoje. Um problema de saúde, porque você falou da questão do acadêmico, do organizacional, mas é um problema social, o burnout. Já está se discutindo em vários ambientes diferentes, porque atinge vários tipos de mercado diferentes. A gente não está falando só de CLT, de informalidade, do ambulante, a gente está falando do servidor público, que às vezes trabalha com muita pressão também, às vezes tem uma pressão hierárquica, tem uma pressão política dentro do trabalho dele. Então não tem estabilidade porque ele é efetivo, ele não vai ser demitido amanhã. Mas ele pode sofrer um tipo de pressão dentro do trabalho que lhe coloca numa situação também de ansiedade. Eu não gosto desse trabalho, mas eu preciso estar aqui, porque eu lutei para conseguir. E às vezes é um sonho meu realizado, mas eu não gosto desse trabalho. Então acaba que isso também adoece. Então são vários os fatores. É uma situação muito complexa, muito ampla essa discussão também. Caberia até vários outros encontros para poder a gente conversar sobre isso. Mas é algo que é muito interessante discutir, sim. Eu agradeço muito fazendo suas reflexões, agradeço muito a sua fala. Obrigada ao grupo, obrigada a você, Sara Milena, pelo convite. É importante dizer que após todo esse vídeo dos especialistas explicando e deixando claro como é que funciona toda essa sociedade do cansaço, vamos ver agora alguns dados sobre a rede social, que é algo que está impactando diretamente essa sociedade. E também a fatura, né? O gasto que o governo tem referente a esses problemas. Estou aqui para falar um pouco sobre os impactos financeiros na sociedade do cansaço. A fatura do esgotamento. A fatura do esgotamento, o que muitos não percebem é que o esgotamento não é apenas um problema individual. Ele representa uma fatura pesada que recai sobre empresas privadas e públicas. Isso gera um gasto nos cofres públicos brasileiros imenso. Nas organizações privadas,
O impacto é direto: queda de produtividade, aumento no afastamento de funcionários e colaboradores, rotatividade de funcionários, custos elevados com o plano de saúde, ações trabalhistas, empresa perde seus talentos, compromete seus resultados e enfrenta um ambiente cada vez mais desmotivado. Já no setor público, o reflexo aparece nos números do INSS. Afastamento por transtornos mentais e comportamentais. Como a síndrome de Burnout tem crescido de forma alarmante, isso gera um aumento nos gastos com benefícios previdenciários, sobrecarregando o sistema de saúde e comprometendo recursos que poderiam ser investidos em bem-estar. Nessa apresentação, vamos entender o esgotamento se transforma em uma fatura financeira real e que pode gerar prejuízos e danos irrecuperáveis na produtividade, na elevação de problemas de saúde. E como vamos tratar isso? O uso da internet e redes sociais no Brasil. O usuário de internet no Brasil, no início de 2023, era de 181,8 milhões de pessoas. Essa penetração da internet na população brasileira era de 84,3%, restando apenas 15,7% de pessoas que não utilizavam a internet. Segundo o relatório digital de 2024, o Brasil é o segundo país no mundo em que usuários passam mais tempo online diariamente, com a média de 9 horas conectadas. A pesquisa TIC-Kids Brasil de 2024 revelou que 93% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos utilizam a internet, sendo que a maioria acessa plataformas como WhatsApp, Instagram, TikTok e YouTube. O Brasil tinha 152,4 milhões de usuários de mídia social em janeiro de 2023, o equivalente a 70,6% da população. O estudo realizado pela CETIC.br também mostrou que 98% dos jovens acessam a rede pelo smartphone, refletindo a predominância do uso de aplicativos móveis. O consumo constante de conteúdo digital tem gerado preocupações sobre o impacto no desenvolvimento cognitivo dos mais jovens. Segundo a matéria publicada pela revista Veja em 2024, o uso excessivo das redes sociais está relacionado a aproximadamente 45% dos casos de ansiedade entre jovens, evidenciando o impacto negativo dessas plataformas na saúde mental. Jovens que passam mais de 3 horas por dia em plataformas digitais têm um risco de 30% maior de apresentar quadros de depressão, em comparação àqueles que fazem um uso mais moderado. Podemos observar então alguns sintomas que desencadeiam nesses jovens, como a irritabilidade, insônia, ansiedade e sintomas físicos, como a falta de concentração, que gera uma queda de produtividade, além do cansaço em excesso. Com a internet, surge uma hiperestimulação ao cérebro, levando uma sobrecarga mental, o excesso de telas e informações que impactam o sistema nervoso gradativamente. Quando falamos sobre a sociedade do cansaço, não estamos falando apenas sobre soluções clínicas, mas com a necessidade de transformar o nosso tempo, o nosso trabalho e até por nós mesmos. O cuidado passa por valorizar o silêncio, resgatar o ócio como um espaço de criação e não como uma perda, e aprender a estabelecer limites diante de tantas cobranças externas e internas. É um processo de reaprender a viver de forma mais humana e menos automática. Afinal, em um mundo que exige a produtividade sem fim, descansar é um ato revolucionário.